Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou postando a nossa primeira aula, que vai ser referente à reposição de aula do sábado passado, dia 28, e o que eu vou propor passar nesse vídeo. Esse vídeo eu vou ensinar vocês a trabalharem com a ferramenta Consolidação de Dados. O que a ferramenta Consolidação de Dados faz, pessoal? Ela é uma ferramenta que vai pegar dados de ambas as tabelas para no final gerar como se fosse um resumo com a totalização dessas tabelas. E eu trouxe um exemplo aqui para vocês de duas filiais de uma mesma empresa, e eu dei o nome na planilha 1 de filial 1 e na filial 2 dei o nome para a segunda tabela, certo? Qual que é a ideia? Vamos imaginar que vocês têm que controlar sempre essa mesma tabela, que é uma folha de pagamento. Todos os meses vocês têm que fechar ela. Então, a gente pode gerar essa tabela referente ao mês de janeiro, fevereiro, março, até dezembro. Quando a gente gera essas 12 planilhas, eu quero saber uma totalização no final do ano, de quanto daria somatório em salários, soma de faltas, soma de horas trabalhadas, dá para fazer todo esse percurso, né? Então, essa ferramenta ela é muito usada hoje em dia. Então, como que a gente faz para aplicar esse recurso da consolidação de dados numa tabela? Primeira coisa, as tabelas elas têm que ser padronizadas, idênticas. Mesmo número de colunas, certo? Código, nome, cargo, valor da hora, horas trabalhadas, número de faltas. Então, o mesmo jeitinho que está na filial 2 está na filial 1. O que vai mudar de uma para outra são os dados, né, que seriam os valores. E a ideia vai ser, na terceira planilha que eu criei, que é a consolidação das duas filiais, ela vai trazer a somatória dos valores de hora, das horas trabalhadas e os números de faltas. Então, é muito usado para a gente fazer um relatório final da consolidação de todas as filiais. Então, vamos lá. Primeira coisa, criei a filial 1, tá com os valores de valor de hora, horas trabalhadas, números de faltas. Criei a filial 2 também, tá? Com valores de horas, números de faltas, tudo certinho. E a ideia vai ser trazer a somatória das duas filiais para essa terceira planilha, que é a consolidação geral. Vou até colocar o nome dela aqui para ficar mais fácil. Consolidação geral. Então, qual que é o primeiro passo? Eu tenho que selecionar o local, certo? Aonde eu vou trabalhar, né, com a minha tabela. Então, exemplo, eu vou selecionar as células que estão vazias, aonde vai receber os dados que eu preciso da minha consolidação. Então, eu selecionei aqui da célula D3 até a F26. Selecionei esse intervalo, que é o intervalo vazio, vai ser o intervalo onde eu vou jogar as totalizações de cada coluna. Selecionei, eu vou na sequência no menu dados, e no menu dados eu tenho esse botãozinho chamado consolidar. Clico nele, clicando nesse botão consolidar, ele traz o que eu quero fazer nessa minha consolidação geral. Eu posso somar, eu posso trabalhar com contagem, eu posso fazer uma média de valores, eu posso fazer o máximo, o mínimo, vai depender muito da sua necessidade, o que você precisa. Normalmente a gente trabalha com somatórias mesmo, para somar os valores de todas as filiais e dar um total geral na última planilha. Então, vou deixar como soma, ok? E aí eu tenho a opção aqui, referência. O que essa referência faz? Nessa caixinha, nós vamos ter que pegar os dados da filial 1 e depois da filial 2, para na sequência a gente mesclar essas informações para dar a somatória. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na setinha vermelha de referências, vou vir na minha filial 1, vou selecionar aqui, ó, do primeiro valor de hora até o último valor que eu tenho lá de faltas. Peguei esse intervalo, clico na setinha para abrir a janela de novo e na sequência eu dou um adicionar. Estou mostrando para o Excel que eu adicionei as células com os valores da filial 1 para cá. Aí eu repito o mesmo procedimento. Vou vir aqui, vou apagar as informações
Vou lá na setinha vermelha e vou pegar os dados da filial 2. Seleciono do primeiro valor da hora e vou até o final das faltas. Fiz isso, volto aqui na minha setinha vermelha e na sequência vou adicionar. Observem que nós temos as duas referências de células da filial 1 e da filial 2. Qual que é o objetivo agora, pessoal? Só eu clicar no botãozinho OK. Quando eu clicar no OK, olha lá que legal. Ele somou todos os valores de hora, somou as horas trabalhadas das duas tabelas e os números de faltas. Vamos dar uma olhadinha lá. R$70 da primeira, filial 2, mais 70, o resultado deu 140. Fui lá, tô vendo, hora trabalhada 176 com mais 176, o total 352. E as faltas desse funcionário, que é 0 na primeira filial e na segunda 0 também. E aí a consolidação final foi 0 nessa linha. Então, ou seja, ele pega os dados da primeira com os dados da segunda e faz a somatória. Essa é a ferramenta de consolidação, pessoal. A ideia vai ser vocês fazerem o exercício, onde vocês vão pensar em um controle financeiro básico que tenha nome da conta, o valor da conta, a data dessa conta. E aí vocês vão trabalhar como se fosse com um trimestre. Então, vocês vão lançar as contas de janeiro, fevereiro e março. E na quarta planilha vocês vão consolidar. Então, essas 4 planilhas têm que ser idênticas, só vai mudar os valores. E na última planilha vocês vão fazer a consolidação, que é a somatória desse trimestre. Tudo bem, pessoal? Então, esse seria o primeiro tema aí para ensinar para vocês. Obrigada!